Olá, essa é a aula sobre esforços solicitantes. Pegue o seu caderno, faça anotações, procura fazer os exercícios, vá acompanhando tudo certinho junto com o vídeo, tá bom? Então aqui como exemplo, a gente vai usar uma viga biapoiada com uma carga de 10 kN concentrada bem no meio, vão total de 5 metros. Primeiro preciso determinar as reações de apoio. Então aqui eu vou definir como ponto A, o ponto do primeiro apoio, ponto B como o ponto onde eu tenho a minha carga concentrada, e o ponto C eu vou deixar para o segundo apoio, onde eu vou ter então a reação RCY. Então vou fazer primeiro uma somatória de momentos no ponto A. Eu sei que a somatória tem que dar igual a zero. Então eu tenho aqui a minha força de 10 kN multiplicada por 2,5 metros menos RCY vezes 5 metros. Então, a minha força de 10 kN ela vai causar um momento no sentido positivo, no sentido horário. Tá? A força ela vai causar uma tendência ao giro mais ou menos assim. Ó. E a força RCY ela vai tender a causar um sentido ao giro anti-horário. Por isso que eu entrei com ele negativo lá na minha equação. Tá bom? Então, resolvendo aqui, eu passei o RCY para o outro lado, então por isso que ele entrou como positivo. Depois eu passei os 5 metros dividindo. Meu resultado foi RCY igual a 5 kN. Agora vamos fazer uma somatória de forças no eixo Y, ou seja, uma somatória das forças verticais. Eu também sei que tem que dar igual a zero. Então aqui, ó, o RAY está para cima, então ele entra positivo. 10 kN entra negativo, porque ele está para baixo. E o RCY também vai entrar para cima, positivo. Só que eu sei que o RCY, na verdade, vale 5 kN, porque eu acabei de determinar ele na equação anterior. Então, eu vou substituir aqui na fórmula. E eu vou determinar que o RAY vale 5 kN também. Se eu olhar nesse caso aqui, é uma estrutura simétrica, tanto na geometria quanto na carga. Ela está simétrica. Então eu já poderia ter ido pela lógica, eu poderia ter determinado que ela vale, que cada uma das reações de apoio tem que valer 5 kN, tem que ser metade para cada uma. Né? Mas então, agora vamos fazer. Então, agora que a gente já calculou as reações de apoio, vamos então fazer os diagramas de esforços solicitantes. Vou fazer aqui primeiro o diagrama de momento fletor. A unidade dele já está expressa aqui no título, kN vezes metro. Tá? Vou desenhar primeiro aqui uma barra representando a minha viga, representando a minha estrutura, com os devidos pontos A, B e C, que eu defini anteriormente. Eu vou usar aqui como se fosse um cartãozinho. Vocês podem fazer isso aí para vocês estudarem como um cartão de papel, ou a carteirinha, ou um cartão, sei lá, o cartão do banco, ou uma régua, ou mesmo a mão. Tá? O importante é o seguinte, eu vou cobrir minha estrutura e eu vou revelando a minha estrutura aos poucos, da esquerda para a direita. Tá? Então, primeiro aqui estou revelando meu ponto A. Eu já tenho uma força aqui atuando no ponto A. Só que o momento ele é força vezes distância. Como a minha distância é zero, quer dizer que eu não tenho momento. Né? Porque qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Então, o meu momento no ponto A é zero. Agora aqui no ponto B, eu tenho a força de 5 kN multiplicando pela distância de 2,5 metros. Ela vai causar aqui um momento no sentido positivo, no sentido horário. Consegue imaginar que essa força vai tender a girar? Ela tende a girar aqui, ó. Tá? Imagina, eu travei aqui no ponto B. Minha força que está aqui no ponto A vai tender a girar no sentido horário. Quanto que ela vai valer? Momento em B.
5 kN vezes 2,5 metros. Então, meu momento em B vai valer 12,5 kN vezes metro. Então, no meu diagrama, eu vou fazer aqui uma reta para baixo, representando 12,5 metros. Como é positivo, eu desenho para baixo. O diagrama de momento fletor tem essa característica. Positivo é para baixo, para eu representar mais ou menos, para esse diagrama ficar mais ou menos parecido com o formato da deformação. Por isso que a gente põe o positivo para baixo, tá? E eu vou ligar aqui do ponto A até o ponto B. No ponto A valia 0, no ponto B vale 12,5. Essa reta inclinada, o que ela está querendo dizer para mim? Ela quer dizer que se eu quiser olhar qualquer ponto intermediário aqui da estrutura, vamos dizer que eu quisesse ver um ponto aqui, ó, mais ou menos no meio desses 2,5 metros. Se eu for olhar aqui no meu diagrama, eu vou ter um valor intermediário também. Porque, como eu tenho a mesma força, mas eu tenho agora metade da distância, eu também tenho que ter um valor, a metade do momento fletor. Tá? É isso que então quer dizer essa minha reta inclinada. Agora vamos avançar até o ponto C. No ponto C, eu vou ter a minha força de 5 kN, tendendo a girar no sentido horário, tá? E eu também vou ter a minha força de 10 kN, tendendo a girar no sentido anti-horário. Tá? Então, se a força de 5 kN, que entra no sentido horário, ela entra positiva na conta, então 5 kN vezes 5 metros. E a força de 10 kN, ela entra negativa, porque ela tende a girar no sentido anti-horário, menos 10 kN vezes 2,5 metros. Fazendo essa conta, eu chego que o momento em C vale 0. Então, eu posso ligar aqui do ponto B até o ponto C, tá? Inclinado da mesma forma. Uma coisa interessante para a gente notar aqui, se a minha estrutura é simétrica, tanto a geometria dela quanto a carga dela, o meu diagrama de momento fletor também tem que ser simétrico. Então, eu estou tendo aqui uma situação simétrica, quer dizer que está certo. Tá? Outra coisa interessante, eu posso calcular o meu momento máximo, que foi o momento no ponto B, através dessa formuleta aqui. O momento máximo igual a P, que representa a carga, vezes L, que representa o vão total da estrutura, dividido por 4. Nesse caso, então, seria 10 kN vezes 5 metros, dividido por 4. Se você fizer essa conta, você vai ver que vai dar os mesmos 12,5. Mas isso aqui só é válido somente para vigas biapoiadas com uma carga concentrada no centro do vão. Beleza? Então, aqui, meu diagrama de esforço de momento fletor já está ok. Agora, vamos ver o diagrama de cortante. Eu vou desenhar aqui outra barrinha. Aqui eu estou expressando a unidade, kilonewtons. Tá? Eu expresso ela no título. Eu tenho aqui a barrinha. A, B e C, meus pontos. De novo, vou usar o meu cartãozinho. Agora, no ponto A, eu faço o seguinte. Eu pego aqui a força que está atuando nele. Eu estou saindo... ou melhor, vamos pensar assim. Essa força vale 5 kN, que a gente calculou anteriormente. Então, eu vou sair do zero e eu vou subir 5 kN, que eu expressei ali no título, tá? Agora, eu vou avançar até o ponto B. No ponto B, eu avancei aqui até o ponto B. E no ponto B eu tenho uma força de menos 10 kN. Então, eu tinha 5 positivo e eu entro com uma força negativa de menos 10. 5 menos 10 dá menos 5. Agora, vamos avançar aqui até o ponto C. Desenho aqui outra barrinha. E eu cheguei aqui no ponto C, onde eu tinha menos 5, e daí eu entro com outra força positiva de 5. Menos 5 mais 5, eu chego no zero.
Coisa importante, o diagrama de cortante sempre tem que terminar no zero, tá? Então, eu substituo as flechinhas, né, que seriam as minhas forças, eu substituo simplesmente por linhas. Vou sumir aqui o ponto A, B e C e vou mostrar aqui o positivo e o negativo. Então, para resumir tudo, eu tenho aqui o meu esquema estático, o meu diagrama de momento fletor e o meu diagrama de cortante. O diagrama de normal, ele tem valor nulo, porque eu não tenho nenhuma força no eixo horizontal. Então, eu represento ele simplesmente assim. Repara que o diagrama de momento fletor, o formato dele se assemelha mais ou menos ao formato que eu vou ter na deformação que essa força vai causar, tá? Se eu for olhar agora de maneira global, todos esses diagramas com a minha força, eu consigo olhar os meus diagramas sendo desenvolvidos todos ao mesmo tempo. Então, primeiro eu tinha aqui a força de 5 kN indo para cima. Ela não causa nenhum momento, mas ela já causa um esforço cortante, que eu representei ali, ó, 5 positivo. Conforme eu fui avançando na minha distância, eu fui aumentando o meu momento fletor. Mas o meu diagrama de cortante, que não depende de distância, permaneceu igual. Entendeu? Aí eu entrei com o 10 kN para baixo. Isso já causou uma mudança aqui no meu diagrama de cortante. Ele me causa como se fosse um degrau. Esse degrau representa uma carga concentrada. E esse ponto de 10 kN, a partir dele eu começo a contar, a partir dele eu começo a mudar o meu diagrama de momento, porque ele passa a contar também. Antes eu só estava contando com esses 5 kN aqui. Então eu fui crescendo o meu diagrama conforme eu ia avançando nessa distância aqui, até que eu cheguei no máximo. Depois, quando eu entrei com essa outra força de 10 kN, a força verde, eu fui diminuindo o meu diagrama de momento fletor, porque ela passou a anular aos poucos o momento que a força de 5 kN estava causando. Então, aqui eu consigo enxergar o desenvolvimento de todos os diagramas. Agora, vamos a um segundo exemplo. Eu tenho aqui uma estrutura, uma viga com duas cargas de 8 kN. Faz o seguinte, pausa o vídeo agora e tenta calcular essas reações de apoio. Já pausou o vídeo? Ainda não? Pausa agora, calcula aí. E agora? Já calculou? Vamos ver se você calculou do jeito certo. Aqui, reações de apoio. Vou ter aqui minha estrutura, né? As duas forças de 8 kN. Eu vou definir aqui ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. E vou colocar aqui as duas reações de apoio, RAY e RDY. Somatório de momentos no ponto A igual a zero. Então, aqui ó, a força RDY vai causar um momento no sentido anti-horário. 8 kN verde, a força verde vai causar um momento no sentido horário. E a força roxa de 8 kN também um momento no sentido horário, vezes as respectivas distâncias. Tá aqui, ó. A força verde é 8 kN vezes 1,5 m. A força roxa vai ser 8 kN vezes 4,5 m. A soma aqui do 1,5 m mais o 3 metros, porque eu estou vendo o momento que essa força aqui vai causar em relação ao ponto A, né? Então, por isso que é esse valor vezes essa distância, tá? E, por fim, o menos RDY vezes 6. Menos porque ela vai girar no sentido anti-horário. Vezes 6 metros seria a distância total. Beleza? Resolvendo essa conta aqui, eu vou chegar ao valor de RDY que vale 8 kN.
tá? E agora eu vou fazer uma somatória de forças em Y. Então, eu vou entrar com mais RAY, menos 8 kN, menos 8 kN, mais RDY. Mas eu sei que o RDY vale 8 kN. Então, eu vou substituir aqui e vou concluir que o RAY vale 8 kN. Bom, está aqui o meu esquema estático. Com isso, você já pode tentar fazer os diagramas de momento fletor e de cortante. Pausa o vídeo e tenta fazer aí. E aí, já pausou o vídeo? Conseguiu fazer? Então, beleza, vamos dar uma olhada. Vou definir aqui os meus pontos A, B, C e D. Vou projetar essas linhas aqui para baixo para facilitar a minha vida. Fazer aqui o diagrama de momento fletor, usando a ajuda do meu cartãozinho. Então, no ponto A, eu tenho força de 8 kN, mas a minha distância é zero. Então, o meu momento em A vai ser zero. Agora, vamos chegar no ponto B. No ponto B, eu vou ter 8 kN girando no sentido horário, girando no sentido positivo, vezes 1,5 metros. Isso resulta em 12 kN vezes metro. Então, está aqui. Eu parti do zero do ponto A até chegar no 12 kN vezes metro no ponto B. Agora, vamos chegar aqui no ponto C. No ponto C, eu vou ter a força de 8 kN, a força azul, né, a uma distância de 4,5 metros. E ela tendendo a girar no sentido horário, positivo. Que vezes essa distância toda aqui, ó. Menos 8 kN vezes 3 metros, menos o momento dessa força aqui, a força verde. 8 kN vezes 3 metros, tá? E isso aqui resultou em 12 metros também. Vou apagar aqui. Agora, por fim, vamos chegar aqui no ponto D. Agora, no ponto D, a força roxa também vai entrar. Então, eu tenho mais 8 kN vezes 6 metros, porque, de novo, ela vai girar no sentido positivo, e agora a distância dela até o ponto D vale 6 metros, né? Menos 8 kN vezes 4,5 metros, que seria a força verde, tá? Então, vou grifar aqui, ó. Aqui é a força azul, a reação de apoio lá na extrema esquerda. Essa aqui seria a força verde. E aqui seria a força roxa. Ó, o metro seu cortado aqui. E eu concluo que o momento em D vale zero. Lembra que eu tinha falado que para uma estrutura simétrica, com cargas simétricas, tudo simétrico, o meu diagrama tem que ser simétrico? Tá aí, tá simétrico. Tá? Com isso, tá pronto o meu diagrama de momento fletor. Agora o diagrama de cortante. Já conseguiu fazer aí? Tenta fazer agora. Se você já conseguiu, vamos corrigir agora para ver como é que ficou. Meu diagrama de cortante, fazer a barrinha aqui. Eu entro com 8 kN para cima. Eu chego até o ponto B e eu entro com 8 kN para baixo, ou seja, 8 positivo menos 8. Eu chego no zero. Até chegar no ponto C. Quando chega no ponto Z, eu entro com 8 negativo, ou seja, 8 para baixo. E daí eu vou até o ponto D. No ponto D eu tenho 8 positivo. Aí eu chego no zero. Tá? Lembra que diagrama de cortante eu sempre preciso terminar no zero. Beleza? Então, só para a gente enxergar um pouquinho melhor. Então, aqui a força de 8 kN, ela entrou aqui, ó. Nossa, que seta feia. A força de 8 verde, ela entrou aqui. E daí ela anulou.
a primeira. Então eu tinha 8 positivo, depois eu tinha 8 negativo. 8 menos 8 deu 0. 0 foi o que eu tive entre B e C. Quando eu cheguei no C, eu entrei com menos 8, a força roxa. E depois no ponto D, eu entrei com 8 positivo. Menos 8 mais 8 igual a 0. Né? Opa, aqui, aqui. Beleza? Eu represento, na verdade, o meu diagrama assim. Diagrama de cortante, eu coloco esses sinais de positivo e negativo em cada uma das regiões. Observações. Olha só, gente, que coisa interessante. Sempre que eu tiver, melhor, um trecho inclinado no diagrama de momentos sempre equivale a um trecho reto no diagrama de cortante. Então, se eu olhar aqui entre o ponto A e o ponto B, no meu diagrama de momento fletor, eu tive um trecho inclinado. E no meu diagrama de cortante, eu tive ali um trecho reto. Agora, a minha segunda observação, um trecho reto no diagrama de momentos sempre equivale a um trecho com valor zero no diagrama de cortante. Então, do ponto B até o ponto C, eu tive uma linha reta no diagrama de momentos. E isso resultou ali no diagrama de cortante numa cortante nula, uma cortante zero. E por fim, ali do ponto C ao ponto D, de novo eu tive um trecho inclinado no diagrama de momento e um trecho com uma linha reta no diagrama de cortante. Essa configuração aqui de carregamento, ela é utilizada para fazer estudos, ensaios de laboratório, quando eu quero determinar uma resistência, eu quero analisar somente a resistência à flexão de uma peça, por exemplo. Eu não quero ver a interferência da cortante. Então, eu faço isso daqui e eu tenho um ponto, que seria aqui o ponto entre B e C, ou melhor, um trecho, né, entre o ponto B e C, onde eu tenho somente momento fletor, eu não tenho influência da cortante. Entendeu? Então, beleza. Vou apagar aqui. Meu diagrama de normal, então, vale zero, que a gente tinha comentado, porque eu não tenho nenhuma força no sentido horizontal. Vamos fazer outro exemplo agora. Está aqui o esquema estático. Calcula a reação de apoio aí para a gente começar. E aí, já calculou? Não calculou ainda? Pô, pausa o vídeo aí e calcula. Pega teu caderno aí, pega a calculadora e faz aí. E aí, vamos conferir agora quanto que deu? 11,5 kN no apoio da esquerda e 9,5 kN no apoio da direita. Beleza? Deu certo aí? Se não deu, dá uma revisada aí, presta atenção nos sinais. Às vezes você pode ter errado por sinal. Beleza? Qualquer coisa, a gente pode resolver esse exercício na sala de aula depois. Tá bom? Então aqui eu tenho ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Vou definir aqui essas linhas aqui para me orientar para fazer os diagramas de momento fletor, de cortante e de normal. Tenta fazer aí esses diagramas. Vê se você consegue. É o mesmo processo que a gente fez antes. Pega um cartãozinho, pega uma carteirinha, vai tapando a estrutura e vai revelando ela aos poucos, da esquerda para a direita, que vai te ajudar bastante. E aí, já tentou fazer? Já fez o diagrama? Vamos conferir agora? Então tá aqui uma barra em cada um, representando uma linha em cada um para representar a estrutura. Então o meu momento no ponto A vai ser 0. O meu momento em B vai valer 11,5 kN vezes 1 metro. Estou vendo aqui, ó. Ponto aqui em B. E eu vou entrar aqui com essa força vezes essa distância. Então tá aqui, eu parti do 0
o zero do ponto A, cheguei em 11,5 no ponto B. Agora vamos ver no ponto C. No ponto C agora, eu vou estar avaliando a força de 11,5 kN vezes 4 metros. E a força de 9 kN vezes 3 metros. Só que a força de 9 kN, ela entra no sentido anti-horário, então ela entra negativa. Então, tenho mais 11,5 vezes 4 metros, menos 9 kN vezes 3 metros, que é igual a 19. Tá aí. E agora eu vou chegar no ponto D. Eu chego aqui que 11,5, que seria minha força lá da extrema esquerda, vezes 6 metros, menos 9 kN vezes 5 metros, e menos 12 kN vezes 2 metros. Eu calculei que deu zero. Beleza? Agora vamos fazer aqui o diagrama de cortante. Eu entrei com uma força de 11,5 positiva para cima, tá? Aí, quando eu chego no ponto B, eu tenho 9 negativo. Então, 11,5 menos 9 é igual a 2,5. Então, eu vou com 2,5 até chegar no ponto C. No ponto C, eu tenho 2,5 menos 12. Isso vai resultar em menos 9,5. Como é menos, eu desenho para baixo. Eu vou com menos 9,5 até chegar no ponto D. No ponto D, eu entro com 9,5 positivo. Menos 9,5 mais 9,5 igual a zero. Sempre o diagrama de cortante precisa terminar em zero. Beleza? Eu termino aqui fazendo sinal de positivo, sinal de negativo. Reparem que nesse diagrama, no meu diagrama de momento, todos os trechos são inclinados. Então, quer dizer que em todos os pontos do diagrama de cortante, todos os trechos do diagrama de cortante são linhas retas, tá? E o meu diagrama de normal vai valer zero. Vamos fazer agora o exemplo de uma carga uniformemente distribuída de 2 kN por metro num vão total de 5 metros. Vou desenhar aqui essas linhas pontilhadas auxiliares, só para me orientar para eu fazer os diagramas de momento fletor e o de cortante. O de normal não vou fazer porque eu já sei que vai dar zero. Por quê? Porque ele não tem nenhuma força no sentido horizontal, nenhuma força no sentido da estrutura. Então, eu já sei que vai dar zero, então não vou desenhar. As reações de apoio, vocês podem calcular do jeito que vocês já sabem. Então, pausa o vídeo e calcula aí. E aí, já pausou o vídeo? Já calculou as reações de apoio? Ainda não? Então pausa agora. Pega seu caderno aí, sua calculadora e faz aí. E aí, agora já calculou? Deu esse valor aqui? 5 kN cada uma? Então beleza. Vamos pensar lá naquela primeira estrutura que a gente fez, que também deu 5 kN cada uma. Eu tinha, naquele caso, uma carga concentrada de 10 kN exatamente no meio. E aqui, se eu for pensar, essa minha estrutura é mais ou menos parecida, tem uma carga mais ou menos parecida. Então, 2 kN por metro no vão de 5 metros. Ao concentrar isso no meio, eu também tenho 10 kN. Só que vocês vão ver que os diagramas de momento fletor e de cortante vão ser totalmente diferentes. Para começar aqui, vamos fazer o diagrama de momento fletor. No meu primeiro ponto, ou no ponto A, eu não tenho distância nenhuma. Como eu não tenho distância, a distância vai valer zero, o meu momento também vale zero. Agora aqui, no meio do vão,
eu vou ter um momento devido à minha força de 5 kN multiplicada por 2,5 metros. E eu também vou ter um outro momento devido à minha carga uniformemente distribuída. Vamos pensar assim. Em relação a esse ponto aqui, ó, eu vou ter essa força de 2 kN por metro, né? A unidade está escondidinha aqui, mas vale isso aí, multiplicado por esse vão, 2,5 metros. Aí eu estou concentrando a carga bem no meio dela. Onde é que é o meio dela? Aqui, ó. 2,5 metros dividido por 2, tá? Então vamos colocar isso daqui na minha conta. O momento no centro do vão vai valer os 5 kN vezes 2,5 metros, positivo, porque gira no sentido horário, menos negativo, porque vai girar no sentido horário, a carga uniformemente distribuída. 2 kN por metro, vezes 2,5 metros, vezes 2,5 metros sobre 2. Calculando aqui, vai dar 6,25 kN vezes metro. Eu vou escrever aqui, para depois eu desenhar o diagrama, tá? Aqui no último ponto, vai dar zero. Se você quiser calcular, vai ser uma boa para você aprender, tá? Para você treinar, praticar. Mas lembra daquele macetinho que eu falei para vocês, que se a minha estrutura é simétrica, logo o meu diagrama de momento também tem que ser simétrico. Então, se lá no primeiro ponto deu zero, aqui no último também vai ter que dar zero, né? Outra coisa interessante também, eu tenho essa fórmula. Momento igual a P vezes L ao quadrado sobre 8. Eu posso usar isso daqui toda vez que eu quiser calcular um momento no centro de uma carga uniformemente distribuída. Seria exatamente aqui, ó, o centro do vão dessa viga, né? O P é minha carga, 2 kN por metro. 5 metros é o meu vão total, né? Eu levo isso ao quadrado, multiplico. Repara que deu o mesmo valor, 6,25 kN vezes metro, tá? Eu posso utilizar isso aqui sempre que eu tiver uma situação assim, uma carga uniformemente distribuída, tá? Ao longo de toda a viga, eu sempre posso calcular o momento dessa forma, tá? Agora eu vou desenhar aqui o diagrama. O diagrama, a forma do diagrama de momento, quando tem uma carga uniforme distribuída, sempre vai ser essa forma curva. Por que é uma curva? Isso aqui, na verdade, ele tem o formato de uma parábola de segundo grau. Se vocês lembrarem lá das equações de segundo grau, o gráfico que ela forma é um gráfico que a gente chama de parábola. Por que a gente tem essa situação aqui? Se eu for pensar na minha distância, a distância aqui, ó, como se fosse um x, eu estou multiplicando a distância por ela mesma. Aqui, ó, 2,5 metros vezes 2,5 metros. E aqui ela está sozinha, 2,5 metros. Então aqui é como se eu tivesse um x ao quadrado. E aqui como se eu tivesse um x. Então eu tenho aqui menos alguma coisa x ao quadrado, mais alguma coisa x. Isso daqui me dá uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau me dá uma parábola, que é o formato do meu diagrama de momentos, tá? Então, importante, quando você for desenhar um diagrama de momentos, sempre que eu tiver uma carga uniformemente distribuída, lembra que ele precisa ter um formato curvo, tá? Essa que é a representação. Então, agora vamos fazer o diagrama de cortante. Olha só, eu entrei aqui com 5 kN positivos para cima, né? Esse 5 kN é devido à minha carga concentrada que eu tinha aqui, ó, na extrema esquerda.
Depois, vamos pensar assim, ó. Eu tenho uma força, uma carga de 2 kN por metro, ou seja, 2 kN a cada metro. Então, se eu andar 1 metro depois da minha carga de 5 kN, eu vou ter que fazer 5 menos 2, ou seja, 3. Né? Se eu andar mais 1 metro, eu vou ter 3 menos 2, que dá 1. Tá? Se eu andar mais 1 metro, eu vou ter esse 1 menos 1, vai dar, ou melhor, esse 1 menos 2, que vai dar menos 1. Opa! Menos 1, que eu vou desenhar aqui para baixo do vão. Essa é uma forma da gente pensar como é que vai desenvolvendo esse diagrama de cortante. Outra forma, a gente pode pensar mais ou menos assim, ó. Vou definir aqui, ó, o ponto do centro do vão. Então, como é que eu vou calcular a cortante? O símbolo de cortante é esse V aqui, tá? O V no centro do vão, ou seria o meu ponto B. Eu vou entrar com os 5 kN positivo, menos o 2 kN por metro, que é a minha carga uniformemente distribuída, vezes a distância que eu tenho da extrema esquerda até o centro do vão, 2,5 metros, tá? Então, se eu quero calcular a minha cortante aqui, ó, quanto que vai dar aqui, ó, no centro do vão, eu vou ver a distância da extrema esquerda até o centro do vão, tá? Vou apagar aqui para não atrapalhar. Então, se eu fizer essa conta aqui, perceba que eu vou chegar no valor de 0, tá? E, ao mesmo tempo, vamos pensar aqui na outra extremidade, a extremidade da direita. Agora, eu vou ver os mesmos 5 kN, só que agora eu vou ter andado o total da minha carga. Ou seja, eu vou ter pego os 2 kN por metro, negativos, porque está para baixo, tá? Ao longo de todos os 5 metros. Se ao longo de todos os 5 metros, eu entro aqui, ó, vezes 5 metros. Aí eu calcular isso, eu vou chegar no valor de menos 5 kN. Tá? Então, olha só como é que vai ficar a carinha desse diagrama de cortante. Ele vai ficar assim, ó, passando por todos os pontos que eu calculei. O 3, o 1, que eu fiz de cabeça aqui, o menos 1, o 0 que eu calculei aqui do lado, e até chegar no menos 5. Só que daí eu preciso entrar ainda com a minha carga concentrada que eu tenho aqui, ó, na extrema direita. Então, se eu pego menos 5 mais 5, eu chego em 0. Lembra que sempre eu preciso chegar no 0 no meu diagrama de cortante. Se não chegar no 0, tem alguma coisa errada. Tá bom? Olha só que legal. Vamos observar aqui algumas coisinhas. Então, quando o diagrama de momento for uma curva, uma parábola de segundo grau, isso quer dizer para mim que o diagrama de cortante vai ser sempre uma reta inclinada, tá? Isso é uma regra. Então, toda vez que eu tiver esse formato curvo no diagrama de momento fletor, ou seja, toda vez que eu tiver uma carga uniformemente distribuída, eu vou ter um diagrama de cortante inclinado, tá? E outra observação interessante, para cargas uniformemente distribuídas, onde o momento positivo for máximo, a cortante vai valer 0. Olha só, no centro do vão, eu tive aqui o meu valor máximo de momento positivo, 6,25 kN vezes metro, que eu calculei de duas formas aqui para vocês verem. Tá? E no centro do vão, na cortante, eu percebi que eu tive o valor de 0. Tá?
É assim mesmo, isso aqui é meio que uma regra, tá? Pode decorar isso aqui, vai sempre acontecer assim. Agora, por fim, vamos para outro exemplo. Olha só, eu peguei a mesma viga, só que agora eu estou deslocando os apoios para dentro. Eu tinha 5 metros de vão, agora eu vou continuar tendo 5 metros, mas eu vou deixar 1 metro de balanço para cada lado. Vamos ver quanto que isso vai impactar nos meus diagramas de momento e de cortante. As reações de apoio, bom, primeiro essas linhas auxiliares aqui para nos ajudar, para fazer os diagramas de momento fletor e de cortante. Aqui eu vou definir o ponto A, B, C, D e E, porque aqui vai ser um pouquinho mais complicadinho, então eu vou colocar aqui esses pontinhos. As minhas reações de apoio vão dar as mesmas. Por que vão dar as mesmas? É porque a carga é simétrica, a estrutura é simétrica, eu posso dividir por 2. É a mesma coisa que eu tinha antes, só desloquei um pouquinho os apoios, só que eu desloquei eles de maneira simétrica, tá? Vamos pensar aqui, para fazer o momento do ponto A. Ponto A, o momento vai ser 0. Por quê? Porque aqui eu não tenho nem carga, nem distância. Ah, por que eu não tenho carga? Porque minha carga é de 2 kN por metro. Se eu não tenho nenhum metro, eu estou com 0 metros, eu não tenho carga. Tá? Então aqui eu tenho 0. Agora eu vou chegar aqui no ponto B. No ponto B, eu vou ter a minha força de 2 kN por metro aplicado nesse 1 metro, ou seja, menos 2 kN por metro, tá? Que é a minha carga uniforme distribuída, vezes 1 metro, o tamanho total que eu tenho aqui nesse vãozinho, né? Vezes 1 metro sobre 2. Sim, a metade desse vão. Da mesma forma que a gente fez ali no exemplo anterior. Ao fazer essa conta, eu chego em menos 1 kN por metro. Ou melhor, menos 1 kN vezes metro. Então, o diagrama vai ficar mais ou menos assim. Lembra que por ele ser de uma carga uniformemente distribuída, ele precisa ser razoavelmente curvo. Então, olha aqui, ó. Aqui eu estou desenhando ele curvo, mais ou menos, né? Então, tá meio parecendo reto, mas tá, é para ser curvo. Agora vamos ver aqui, vamos avançar o meu cartãozinho até chegar no ponto C. No ponto C, eu vou ter aqui menos 2 kN vezes metro. Opa, desculpa, menos 2 kN por metro vezes 2 metros e meio. Agora eu estou pensando nessa distância aqui, ó, total. Distância total que eu tenho aqui do ponto C até o ponto A. A cota aqui, ó, eu peço desculpa, eu tinha que ter colocado aqui também no meio a cota. Então, ia ficar, na verdade, aqui uma cota de 1,5 m do ponto B ao ponto C, tá? Seria metade aqui do 3. Então, seria 1,5 m. Somando com esse 1,5 m com esse 1 metro, dá os 2,5 metros, tá? Então, é o menos 2 kN por metro, que é a minha carga uniformemente distribuída, vezes o tamanho dessa carga, 2,5 metros, vezes 2,5 metros sobre 2, tá? Seria o meio dela, só que agora eu tenho mais 5 kN vezes 1,5 metro. Seria essa força aqui, vezes essa distância. Metade dos 3 metros, dá 1,5 metro, tá? Esse momento em C dá mais 1,25. Então, deixa eu apagar aqui, bagunça. Momento em C dá mais 1,25. Então, ele vai ficar mais ou menos assim, ó, formato de uma parábola, uma curva. Olha só, no B, o momento deu negativo, deu menos 1 kN vezes metro. Então, por isso que eu desenhei ele para cima.
Tá? Negativo, desenho para cima. E positivo, desenho para baixo. Lembrando que isso é para se aproximar mais ou menos da deformação que eu tenho nesse caso. Tá? Agora eu vou chegar aqui no ponto D. No ponto D, eu vou fazer essa conta aqui. Menos 2 kN por metro, que seria a carga. Apesar dela estar indicada aqui, ó, 2 vezes, posso pensar que é tudo uma coisa só, tá? Mas eu tenho aqui menos 2 kN vezes 4 metros, que agora seria essa distância total aqui, tá? Vezes 4 metros sobre 2. Lembra que é o tamanho total da carga vezes a distância dessa concentração aqui, ó, até o ponto D. Então, eu estou multiplicando 2 kN por metro pelos 4 metros vezes a metade dos 4 metros, que é onde eu estaria considerando a concentração dessa carga aqui, tá? Mais os 5 kN vezes 3 metros, os 5 kN aqui, vezes os 3 metros onde ela está sendo aplicada. Até chegar aqui no ponto D. Essa conta aqui, ó, dá menos 1. Lembra que eu tinha falado antes que quando a estrutura é simétrica, o diagrama de momentos dá simétrico? Então, no ponto B deu menos 1. No ponto D também deu menos 1. Não é à toa, tá? Agora, por fim, aqui no ponto E, eu posso inferir por simetria que ela vai dar zero. Se eu fizer o cálculo total, com a carga aqui, menos 2 kN por metro, vezes 5 metros agora, vezes 5 metros sobre 2, mais os 5 kN vezes 4 metros, mais os 5 kN vezes 1 metro, você vai ver que vai dar zero. Mas aqui, para simplificar, eu expressei aqui direto zero. Tipo, tanto por simetria quanto por estar na ponta da estrutura. Assim, quando está na pontinha da estrutura, na extremidade da estrutura, dá zero, tá? Então, eu cheguei nessa situação aqui. Pô, mas será que eu não poderia ter calculado isso daqui pelaquela formulinha do PL ao quadrado sobre 8? Eu poderia mais ou menos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, se eu faço aqui PL ao quadrado sobre 8, considerando o centro da minha estrutura, onde eu tinha aqui o trecho do centro, o trecho entre os dois apoios, né? Então, o P é os 2 kN por metro, mesma coisa que eu tive no outro exercício, só que agora o meu L vai ser 3 metros, não é o 5, porque agora eu estou considerando somente esse trecho aqui, ó, entre os dois apoios, tá? Então, é 3 metros. Então, 2 kN por metro vezes 3 metros ao quadrado sobre 8 deu 2,25 kN vezes metro. Isso daqui está certo se eu considerar que esses 2,25 kN eles precisam partir, ó, desses duas cargas de menos 1, ou melhor, desses dois pontos de momento em que eu tive menos 1. Olha só, se eu for pensar nesse total aqui, ó, daqui até aqui, dá de fato 2,25, tá? Só que eu precisaria necessariamente ter feito essa continha aqui do momento no ponto B. Tendo calculado aqui o momento no ponto B, eu poderia já ter pensado no PL ao quadrado sobre 8, né? Como assim? Eu calculei o momento em B, eu vim aqui e escrevi menos 1. Desenho esse trechinho aqui. Por simetria, eu entendo que aqui também dá menos 1. Tá? Nossa, que bagunça, quanto rabisco eu fiz aqui, né? Mas aí, então, eu partindo desses dois menos 1, né? Esse menos 1 aqui.
e esse menos 1 daqui. Então, daqui para baixo eu tenho de fato 2,25 positivos. Só que eu acabo vendo aqui só 1,25. Vocês lembram quanto que deu o momento fletor do exercício anterior? Quando eu fiz aquele caso em que eu tive somente, ou melhor, quando eu só tive os apoios nas duas extremidades, eu cheguei no momento fletor de 6,25 kN vezes metro. Olha só o quanto que eu diminuí esse momento fletor somente por deslocar os apoios. Então vamos pensar assim, ó. Toda vez que eu reduzo um pouco o comprimento da minha viga, deixando um pedacinho para cada lado de balanço, eu reduzo o meu momento fletor de maneira considerável, tá? Esse 1 metro aqui, se eu pensar nesse 1 metro em relação ao total de 5 metros, a gente dividindo 1 metro por 5 metros, eu vou chegar em 20%. Quer dizer, pode anotar isso aí como uma regrinha no seu caderno. Se eu colocar 20% do vão total da peça, do comprimento total da viga, eu colocar 20% de cada lado em balanço, eu reduzo drasticamente o meu momento fletor. Eu deixo de ter um momento fletor grande, positivo, e eu distribuo ele um pouquinho negativo, um pouquinho positivo. Tá? Isso daqui é uma coisa muito interessante. Por exemplo, vamos pensar num projeto de uma ponte. Você já viu uma ponte com 2 pilares, assim, um em cada ponta da ponte, em cada extremidade da ponte? Provavelmente não, né? Normalmente, quando a gente vai ver ponte, a gente vê que o tabuleiro da ponte começa antes do pilar, né? Eu tenho os pilares mais para dentro, eles não estão nas extremidades, eles estão um pouquinho mais para dentro, justamente porque eu tenho uma redução bem significativa dos meus momentos fletores atuantes e da cortante também. A gente já vai ver a cortante, tá? Mas veja só, eu tinha 6,25 kN vezes metro. E eu passei a ter um máximo de 1,25 kN vezes metro. Eu diminui bastante esse meu momento fletor. Tá? Isso é uma coisa muito benéfica. Agora vamos ver a cortante. Olha só. Nesse primeiro 1 metro que eu andei, esse 1 metro aqui, ó, que eu andei, eu baixei 2 kN por metro. Então, em 1 metro eu tive menos 2. Tá? Eu parti do zero, porque no zero eu não tenho a carga. Essa carga ela depende da distância. Então, na distância zero, eu não tenho a distância zero aqui, ó, eu não vou ter carga nenhuma. Então, eu parti aqui do zero e cheguei no menos 2, tá? Menos 2 por quê? É isso daqui, 2 kN vezes metro, vezes 1 metro. Cheguei no menos 2. Nesse ponto aqui, no ponto B, eu tenho uma carga concentrada de 5 kN positiva. Então, menos 2 mais 5 vai dar mais 3. Aí eu vou chegar no centro do vão. Lembra que a gente tinha calculado, a gente tinha mostrado lá que onde eu tenho o máximo momento positivo, a minha cortante vai valer zero? Olha aqui, ela vai valer zero. Aqui ela vai valer zero, tá? Agora vamos chegar lá no ponto D. Olha só que interessante, vamos pensar assim, ó. Eu tinha aqui no ponto B 3 positivo.
eu parti daqui e eu andei 2 kN por metro, menos 2 kN por metro, tá? Por 3 metros. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então, 3 aqui, menos 6 dá menos 3, tá? Mais 3, menos 6 deu menos 3. Foi onde eu cheguei no final depois de ter andado essa carga. A dica para a gente fazer diagrama de cortante quando a gente tem carga uniformemente distribuída é a gente pensar nisso. A gente olha o começo da carga, quanto que eu tinha no começo e olha quanto que eu vou ter no final. Para eu saber quanto que eu vou ter no final, é a carga vezes a distância que eu vou ter andado. Então, aqui, no começo dela eu tinha 3 positivo. Para eu chegar no final, eu só fazer o menos 2 vezes os 3 metros. Deu menos 6. Tá? Então, mais 3, menos 3, mais 3, menos 6, deu menos 3. Tá? Nesse ponto que eu tenho menos 3, que é o ponto D, eu tenho uma carga concentrada de 5 kN para cima. Então, menos 3 mais 5 vai dar mais 2. Então, agora eu parti do mais 2 e vou chegar ali ó, até no ponto E. Nesse tanto, eu vou ter andado quanto? Eu vou ter andado menos 2 vezes 1 metro. Então, eu tinha aqui 2 positivo, né? Mais 2, menos, porque está para baixo, menos 2 kN vezes 1 metro. E nisso eu chego aqui no zero. Menos 2, ou melhor, mais 2, menos 2, deu zero. Lembra que a cortante sempre tem que terminar no zero. Beleza? Peço desculpas aí que eu me confundi um pouquinho aqui no final para falar da cortante. É que é tão simples que às vezes eu me enrolo para falar, né? Mas é isso aí, gente. Faça os exercícios que eu deixei, que eu vou deixar na lista aí no NASP Virtual junto, tá? Façam esses exercícios e até a próxima aula.